Fala, torcida vascaína, tudo bem com vocês? Eu me chamo Kiko Serra, deixa o like aí no canal, compartilhem caso goste e ative o sininho de notificação. Bem, o que eu tenho para falar com vocês não tem notícia para dar, né? O Vasco anda muito em silêncio, um silêncio absoluto, não se comunica com o torcedor, são muito negligentes com o torcedor vascaíno, que é uma das maiores torcidas do Brasil, né? A reflexão que fica se fosse com outro time grande, será que seria dessa forma? Outro time grande, se acontecesse esse silêncio catastrófico, será que a torcida iria ficar omissa diante disso? O presidente ninguém nunca mais viu. Ninguém vê o presidente. Paulo Brax voltou de viagem, até agora não deu as caras. Ele não tem rede social, não comunica o torcedor, não é ativo, não fala diretamente com o torcedor vascaíno. E o torcedor fica à mercê de notícias de YouTube, notícia de jornalistas. E até agora nada, né? O Paulo Brax passou uma temporada inteira, quase um mês viajando, e até agora não anunciou ninguém. A tendência é que ele anuncie reforços agora na reapresentação do elenco, que foi remarcada para o dia 12 de dezembro. E o torcedor está muito ansioso, porque o torcedor espera que venha reforços bons, reforços pontuais, reforços que seja do nível que o torcedor espere, porque o que foi prometido pela 777, pela diretoria, foi isso, que o Vasco nunca mais ia sofrer. O Vasco, ao longo do tempo, viu o Juninho Capixaba, que foi cogitado, era um bom zagueiro, ir para o Bragantino, sair do Fortaleza, viu Terãs, ninguém sabe se houve ou não de fato uma proposta. Pode perder o Alex Teixeira, o Nenê pode não vir. Pedro Raul, eu acho que vai vir, mas há uma demora muito grande, né, de comunicar ao torcedor. E tem muitos outros jogadores que foram cogitados e até agora não veio. É o exemplo de Paulinho. A diretoria do Vasco que queria convencer o torcedor, os sócios, que a venda do futebol do Vasco, 70% para 777 Partners, era viável. Vendeu que Paulinho, reforços como Paulinho, reforços que o Vasco poderia ter lucro no futuro, e são reforços bons, iria passar a vir para o Vasco. Até agora não é o que está acontecendo, mas vamos esperar, vamos aguardar no dia da reapresentação do elenco. A tendência é que traga realmente reforço. Paulinho acabou indo para o Atlético Mineiro, né? Jogador da base do Vasco. O Vasco deixou ele para o Atlético Mineiro, e a impressão que fica é que a diretoria do Vasco, mais uma vez, é muito devagar. Assim, cada torcedor tem uma visão, né? A minha visão é que o Vasco nunca... O problema financeiro do Vasco, a crise do Vasco, nunca foi apenas por falta de dinheiro, e sim por incompetência de gestão, por incompetentes que lá estavam. O Vasco não é o que mais deve, nunca foi o que mais deve. O Vasco caiu 4 vezes e mesmo assim tem dívida menor que Atlético Mineiro, Corinthians, entre outros. E mesmo assim o Vasco passou por muitas dificuldades. O Fluminense também não tem uma dívida pequena, é menor que a do Vasco, mas não é pequena. E mesmo assim vai andando com as próprias pernas e consegue nos últimos anos montar bons elencos. Foi campeão brasileiro 2 vezes e consegue disputar um pouquinho com os outros times. O Flamengo
tem uma torcida grande, assim como a do Vasco, e consegue andar com as próprias pernas. E o Vasco também, se a gente for parar para ver, o Vasco, além de ter uma das maiores torcidas, a maior torcida gosta de nos assistir jogar. Quando o Vasco joga, eles param para nos secar. E acaba que o Vasco sempre tem a maior audiência na televisão. Ou seja, o Vasco dá para ganhar igual o Flamengo. Né? Falta competência da diretoria, falta gestão e falta presidente que não seja omisso, que venha conversar com o torcedor, não apareça só em dia de eleição para dar uma provocada. Né? Presidente ninguém nunca mais viu. Ninguém mais viu o Jorge Salgado. Os diretores que lá estão não entram em rede social. Paulo Brax adiou a coletiva de imprensa, né? E a gente fica nessa espera, ansioso para que tudo melhore com o nosso time. E se Deus quiser, vai melhorar. É aguardar para ver, né? Espero que dê tudo certo. A gente torce, a gente que ama o Vasco, a gente torce para que dê certo, né? E o que foi vendido é que o Vasco iria melhorar. Quando o Vasco foi vendido para 777, a diretoria disse, os jornalistas, que era a única opção. Se o Vasco não fosse vendido, o Vasco ia fechar as portas. E a gente vê times que ainda são clube associativo, que estão conseguindo andar com as próprias pernas, que conseguem ter time competente, que não querem se vender desesperadamente, só se for por um preço realmente que vá resolver as coisas no time. O Vasco foi vendido, mas não foi o dinheiro todo de uma vez, vai entrando aos poucos. E no contrato há muita obscuridade, não dá para saber depois de 5 anos o que vai acontecer, não tem uma garantia que se der ruim, o que vai ser feito, né? Não tem dizendo se depois desses 5 anos se o Vasco vai ser apenas um Bragantino que não cai, mas também não é campeão de nada, chega na final, mas ganha uma vez ou outra, pode ganhar alguma coisa, mas nunca vai ser um Vasco. Será que a gente está mais perto de se tornar um Bragantino ou de se tornar um gigante que sempre foi? Porque, como outros disseram, é um risco você montar um time muito caro, é um risco. E se não ganhar? Quem vai pagar a conta? O Palmeiras mesmo foi campeão, está ganhando sempre tudo, e esse ano a conta não teve o superávit, a conta não fechou. Teve que vender, né, um jogador para a conta fechar. Tem que vender um jogador para a conta fechar, ou seja, mesmo ganhando o Brasileirão, mesmo sempre disputando títulos, ou seja, é mais vantagem ser um Bragantino, a conta fecha, vende jogadores, mas também não chega em lugar nenhum, se mantém na Série A. Um Atlético Paranaense, ou é melhor ser um Vasco da Gama? Como vai ser a postura da 777? Há muitas perguntas, né? E isso só o tempo irá dizer. Vamos aguardar e esperar para que tudo dê certo e torcer para que tudo dê certo. Fiquem com Deus. Saudações vascaínas. Fui! I think the players were all very excited, and I felt really good energy. I think everybody's really excited about this potential new transaction and the ability for us to participate. I'm really excited to meet the fans at Maracanã on Sunday and engage with the Vasco fans. And I can make one promise to all of the Vasco fans, that this will be the last time in history that Vasco will enter a match at a financial disadvantage.